Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um resumo do dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV. Nesta quarta-feira, dia 17 de novembro de 2021, está começando esse que é o programa da noite aqui dessa sua TV independente, combativa, revolucionária, a Causa Operária TV. Bom, e o nosso programa de hoje destaca a divisão, a crise, né? Muitos dados sobre a crise, a queda na previsão do PIB e o agravamento da crise econômica, alimentando o agravamento da crise política. A Globo desesperada, aí, às vésperas das prévias que vão escolher o candidato do PSDB, já em meio a uma enorme crise, baixíssima participação, um fracasso total, a Globo procurando aí já desde ontem, fazendo campanha, aderindo aí à campanha para levantar o Moro, né? O Sérgio Moro, o ex-juiz golpista, fascista e ex-ministro do governo Bolsonaro. Bom, e vamos, do ponto de vista também da questão da campanha eleitoral, o destaque é a reação de setores do PT à indicação de um vice-golpista. Como diz a chamada do programa, gato escaldado tem medo de água fria. O PT, que já foi vítima de um golpe, justamente com um vice tirado de dentro das fileiras da direita, né? A direita que supostamente iria somar, queria ajudar a sustentar o governo do PT, agiu diretamente através do vice-presidente Michel Temer para derrubar o governo. Bom, e agora a própria experiência provocando a crise. Vamos destacar esse tema. Bom, nós vamos falar também aqui da situação de fome entre as crianças, vamos falar do brasileiro gastando 1/4 do salário mínimo, né, quase 1/4 para encher um tanque de gasolina. Enquanto isso, enquanto a população se vê apertada pela inflação, pela miséria, desemprego, o Congresso Nacional aprovando aí para os capitalistas a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Bom, destaque também no nosso programa de hoje, um destaque fundamental, o chamado à mobilização no próximo dia 20, no próximo sábado. Vamos falar da nossa política, da política do Bloco Vermelho, dos setores combativos para o próximo sábado. Vamos falar dos atos que vão acontecer em todo o país. E na pauta internacional, vamos destacar a viagem do Lula. Lula sendo recebido por verdadeiros fantasmas políticos que estão mais preocupados em usar o Lula para fazer a própria campanha, né? Muita gente aí iludida de que essa direita, inclusive hoje recebido pelo Macron, né? Um direitista inimigo do povo, enfrentado aí por grandes mobilizações da esquerda, mas que recebeu o Lula para levantar o seu próprio cartaz, né? Da mesma maneira que a social-democracia na Alemanha, em grande crise, procurou aí fazer campanha de si própria, recebendo o Lula. A Alemanha, em meio a uma crise que nós vamos destacar aqui também, em torno da questão da Covid. Bom, estes e outros assuntos você vai acompanhar aqui conosco nesse programa de hoje. E antes de chamar aqui o nosso companheiro de tribuna, queria mandar, já desde o começo do programa, um salve, né, para vocês que nos acompanham aqui no nosso site da Causa Operária TV no YouTube e participam conosco do programa, ajudam a gente a fazer o programa aqui todas as noites. E pedir a você, nesse começo de programa, que compartilhe adoidado o link do nosso canal, chame todo mundo para assistir o resumo do dia, esse jornal que não tem rabo preso com os capitalistas, com os golpistas, né, que levaram o país à lona, que estão levando o país a um enorme retrocesso. Então, chame todo mundo, esparrame aí, mande o link nos grupos do WhatsApp, do Facebook, mande nas redes sociais, no Telegram, no Twitter, chame todo mundo para assistir resumo do dia, que está começando. Bom, um abraço aí, um salve para o Fernando, que chegou por aqui. Ele está querendo fazer um debate, apresentou um tema teórico e já foi devidamente instruído pelo companheiro Ernesto Abdala Filho a participar. Vai lá na Universidade Marxista, se inscreve no curso O que foi o Stalinismo,
né? E lá você vai aprender tudo sobre essa questão do... Ainda está em tempo, inclusive na segunda etapa vai chegar todo esse debate da crise da União Soviética. Então, se você tem de fato interesse em aprender alguma coisa, né, não perca essa oportunidade. Não só o Fernando, mas o convite fica para todo mundo. Um salve justamente para o Ernesto Abdala, que já chegou por aqui mandando o seu superchat e comentando, né, o tema central do programa de hoje, falando sobre o Moro, né, dizendo que ele deveria estar pendurado da mesma maneira que o Mussolini e sua cônjuge, para usar a expressão do Moro, e de maneira nenhuma ser candidato. Ele que cometeu aí crimes enormes, gigantescos contra o país, né, ajudou toda a direita a fraudar as eleições, condenando e prendendo ilegalmente o ex-presidente Lula, né? E ele, o Ernesto Abdala também comenta que nem com Viagra ele espera que a Globo consiga aí levantar, né, a imagem do Sérgio Moro. Um salve também para a Rosângela Barbosa, que chegou por aqui, mandando seu boa noite, saudando os demais. A Ana Matos, nossa companheira aqui, membro do canal. O Osni Castro, né, botando aí os seus votos de que a Globo se afunde, né, juntamente com o Moro. A nossa companheira Clenilza Panato, mandando uma boa noite para todo mundo, para os lutadores do PCO. Bom, e a todos vocês que já estão aqui conosco, a Nilza Ramos, nossa companheira lá do Paraná, do Pontal do Paraná, sempre participando aqui conosco, o Duarte, o LC29, que chegou também por aqui mandando o seu super sticker e contribuindo conosco, o companheiro Sergei Claret, que mandou viva o PCO, viva Rui, Lula 2022. Sem vice-golpista, diz ele. O Sou Eu também chegando por aqui e contribuindo com a gente, mandando a sua figurinha simpática e dando bom exemplo. Ele, juntamente com o LC29 e o Ernesto Abdala, contribuindo para sustentar essa TV combativa, independente, revolucionária, a serviço dos interesses do povo brasileiro e da luta dos trabalhadores em todo o mundo. Um salve também para Regina Marques, presente por aqui, mandando seu recado. Fora Bolsonaro e todos os golpistas, Lula presidente por um governo dos trabalhadores, a mídia mentirosa, que não é a mídia mentirosa que está por aqui, né? É uma pessoa que tem como pseudônimo mídia mentirosa, e dizendo que para serviço do Lula o cara tem que ser muito bom na política. É o que diz aqui, mídia mentirosa. Bom, nesse começo de programa, a gente chama você também a se inscrever como membro do nosso canal. Se você ainda não está com o seu nomezinho em verde, né, como a maioria das pessoas que a gente mandou salve nesse começo de programa, você pode também tornar-se membro do canal, né, escolhendo o seu plano de membro bronze até membro rubi, planos diferenciados para se ajustar aí à disponibilidade, às condições do seu bolso. Mas para nós é muito importante que você contribua, né, que você participe, que ajude a sustentar esse órgão que não tem financiamento público, não tem financiamento de empresa privada, não recebe grana, né, de entidades ligadas ao imperialismo, como acontece com muita gente da esquerda, que está aí sendo patrocinada por gente ligada aí à CIA, ligada à Fundação Ford, à Open Society, né, do Jorge Soros. Não, aqui é um canal independente, combativo, revolucionário, e você, né, é que pode nos ajudar a sustentar essa empreitada. Vamos lá, vamos para a nossa pauta, então, anunciando agora o nosso companheiro de tribuna, né, de bancada, o companheiro Caio Túlio, que já chega por aqui apresentando para você a primeira notícia de muita crise do dia de hoje. Vai lá, Caio. Olá, companheiros. Boa noite a todos os companheiros da Causa Operária TV que acompanham aqui o programa Resumo do Dia. Bom, eu vou começar aqui já com uma notícia tanto estarrecedora, né? Mostrando aí a crise do governo Bolsonaro e o quanto esse governo é nocivo a toda a população. Bom, saiu hoje um dado, né, que foi divulgado aí pela golpista TV Globo, que ajudou, inclusive, né, a que o país chegasse a esse quadro. Mas os dados são do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do próprio Ministério de Saúde, mostrando que apenas 26% das crianças de 2 a 9 anos
tem 3 refeições por dia no Brasil hoje. Só 26% das crianças, né? Esse índice terrível, ele vem por dia, né? Tem as 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar todos os dias. Bom, esse índice absurdo, né? Ele acompanha plenamente o golpe, mostrando que isso daí é um resultado direto do golpe, quer dizer, a fome, inclusive entre as crianças, é um resultado do golpe. Em 2015, que já era um ano de crise, né? Um ano em que o golpe começou, vamos dizer assim, mais abertamente, né? Em 2015, esse índice era de 76%, quer dizer, 76% das crianças no Brasil de 2 a 9 anos realizavam pelo menos 3 refeições diárias. Já em 2016, o ano do golpe, esse número caiu drasticamente para 42%. Em 2017, esse número se manteve, subiu um pouquinho para 46%, né? Em 2019, dando um salto, o número despencou para 28%, chegou ao patamar mais baixo o ano passado, com 21%, e agora se mantém em 26%. Aí está aí o resultado extremamente dramático, né? Bárbaro, inclusive, do golpe de Estado, que é contra os mais pobres, né? Contra a população, e mostrando aí que é um golpe também contra as crianças, né? Quer dizer, é um país que impede as crianças de se alimentar, de ter pelo menos 3 refeições diárias. Está aí o governo, né? O governo do Bolsonaro, o governo do golpe, que é sem dúvida essa daqui, sem dúvida, é um dos aspectos mais aviltantes desse governo. O caráter criminoso, né, como destacou aí o companheiro Caio, do regime que veio para matar uma parcela enorme da população de fome, começando pelas crianças, os filhos da classe trabalhadora, para garantir os ganhos do grande capitalista. Bom, esse dado, essa outra notícia que nós vamos dar aqui agora, comprova e reafirma isso, né, que é a situação dos preços dos combustíveis, porque a gasolina, dados também divulgados hoje, apontaram o seguinte, que o brasileiro está gastando, para encher um tanque de gasolina, né, 22% do salário mínimo. Quer dizer, se tá aí, veja, a gasolina chegou em vários estados aí a custar mais de R$ 8 o litro, né, e para encher um tanque são necessários, aí, em média, hoje no país, 22% do salário mínimo. Bom, isso numa situação em que o país é tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, né? As reservas descobertas e que começaram a sua exploração nos anos anteriores do pré-sal, né? Garantiram aí a possibilidade de fartura de combustível, garantindo condições de desenvolvimento para o país e até de faturamento para garantir um relativo desenvolvimento nacional. No entanto, né, a política dos abutres capitalistas entregou, né, toda essa receita na mão de grandes tubarões capitalistas, e o resultado que nós temos é que o país tem uma das situações mais desastrosas de todo mundo no que diz respeito à comparação dos gastos, né, do salário em relação ao combustível. E não é só para o salário mínimo, porque a gente pode falar, não, tudo bem, um trabalhador que ganhe até um salário mínimo, em geral não consegue nem ter carro, né, para ter que abastecer. Mas isso aí obviamente está provocando uma elevação geral dos preços, porque não é só a gasolina que está aumentando, né? Além de milhões de trabalhadores que dependem do automóvel, né, do carro como um elemento de transporte até para o trabalho, o que nós temos é uma situação em que a gente tem a alta do diesel, né? A gente tem a alta de todos os combustíveis, do gás de cozinha, passando aí dos R$ 130 em várias cidades brasileiras, provocando aí, né, obviamente, um descontrole dos gastos em toda e alta da inflação, né, afetando diretamente a população trabalhadora. Bom, a situação colocou, inclusive, assim, um contraste,
né, justamente porque o Brasil é um alto produtor de petróleo, né? Tem também, é bom que se destaque, um dos menores salários mínimos do mundo, né? E, com isso, o nível de comprometimento da renda do trabalhador brasileiro com o combustível. Eu vou destacar só alguns países para a gente ter como referência, né? Por exemplo, um tanque de 35 litros de gasolina, um tanque pequeno, veja, um tanque de 35 litros, né? Chega a custar hoje R$ 251, né? Com salário mínimo de R$ 1.100, isso equivale aí para 23%. Como o tanque é maior, na realidade o gasto é maior até do que 25%. Para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos, né, esse mesmo tanque sai por R$ 191, fazendo a conversão da moeda. Mas lá o salário mínimo é de R$ 6.935, né? Portanto, equivale a 2,9% apenas, né? Encher um tanque custa 2,9% do salário. Mas Estados Unidos, país desenvolvido, vamos pegar algum exemplo aqui bem do lado do país. No Equador, um país pobre, em crise, dirigido pela direita, né, encher um tanque de 35 litros de gasolina custa R$ 130. E lá, o salário mínimo é de 1.757, portanto, 7% do salário mínimo. E na vizinha Argentina, para a gente não ir mais longe, um tanque de 35 litros custa R$ 185. O salário mínimo é de R$ 1.607, o equivalente, obviamente, em pesos, e isso equivale a 11% do salário mínimo. Bom, eu nem dizer da Venezuela, né, onde com R$ 5, exagerando, dando gorjeta para o frentista do posto, você abastece o carro durante todo o ano. É isso, com R$ 5, né? Porque a gasolina, como o petróleo é um produto farto no país, né? E a empresa é pública, é estatal, o produto é subsidiado para a população. Então, com R$ 5 você abastece. Imagina, Caio, você podendo encher o carro, aí, o tanque de gasolina, com R$ 5 o ano inteiro, né? E ainda sobra troco para comprar uma bala ou dar uma gorjeta para o frentista. Né? A gasolina, como é uma riqueza do povo, foi colocada. Aí o pessoal fala, não, a Venezuela, né, uma situação de fato, uma situação de miséria, de sofrimento, embargo, né? Mas pelo menos a principal riqueza do país está à disposição do povo, né? É usada para garantir aí o transporte, e a gente até destacou ontem que a elevação do preço do petróleo no mercado internacional está favorecendo, nesse momento, uma melhoria relativa nas condições de vida, né, na Venezuela. No Brasil, a situação é o contrário, né? Mais petróleo a gente tem, mais abutre tomando conta do petróleo, da riqueza nacional, e mais miséria e mais fome para o povo brasileiro, como resultado da política golpista, né, da devastação operada pelo golpe de Estado, pela turma do Moro, pela turma do Dória, do Bolsonaro, de toda essa corja que tomou conta do país. Bom, não bastasse essa devastação, né, o orçamento do Estado está dedicado aí a socorrer os capitalistas, a continuar socorrendo os capitalistas. A gente tem o caso dos bancos, que sugam mais de 50% do orçamento público. Bom, e hoje a Câmara dos Deputados aprovou a continuidade de um benefício, né, mais um dos benefícios para alguns setores dos grandes capitalistas. Lógico que o pretexto é ajudar os trabalhadores. O Caio vai contar para vocês qual foi a medida. Exatamente, né? Como a gente viu no ponto anterior, no primeiro ponto, enquanto o governo mata aí a população de fome, as crianças, inclusive, eles beneficiam os capitalistas. Então, foi aprovado nessa quarta-feira, né? Hoje, lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores no país. Quer dizer, essa prorrogação, essa desoneração, né, ela já está em vigor e ela vai ser prorrogada conforme a aprovação da CCJ, né? Ainda vai para a análise do Senado, mas ela vai ser prorrogada por pelo menos 2 anos. O pedido inicial era de 5 anos, mas a princípio, né,
a pedido do governo, o deputado relator, que é um Marcelo Freitas, do PSL, ele mexeu na proposta e colocou 2 anos, mais 2 anos dessa desoneração da folha. Quer dizer, isso daqui eles colocam assim, né? Desoneração da folha, segundo eles, seria para fomentar o emprego, né? Para permitir mais empregos, uma vez que você está desonerando aí os patrões, que estão muito coitados, né? Estão muito apertados nessa crise, então precisa de mais dinheiro. Na verdade, é o seguinte: eles estão dando dinheiro, né, para os capitalistas, para os patrões, que deveriam contribuir com 20%, né, sobre o salário para a previdência dos trabalhadores. Então, o governo ele fez uma desoneração e desse valor eles estabeleceram uma outra forma de pagamento que as empresas elas podem adotar, que é uma alíquota que vai de 1% a 4,5% do faturamento bruto. Tudo isso para permitir que os patrões paguem menos, né, desse custo que eles têm que pagar, que é um custo fixo, né, dos capitalistas. Segundo eles, isso daí vai gerar emprego, o que é uma mentira, né? Inclusive, todos os programas que davam dinheiro para os capitalistas, que o governo federal fez, ele fez vários durante a pandemia, não impediram as demissões, pelo contrário, as pessoas foram demitidas. Eu vou dar até o testemunho pessoal, porque eu fui demitido e estava sobre aquela medida do governo, né? De que você ficaria em casa e depois você teria estabilidade pelo mesmo período. O que aconteceu quando eu voltei, fui demitido, junto com um monte de gente. É isso que acontece, né? Quer dizer, eles estão dando dinheiro para os capitalistas, né? Permitindo que eles não tenham esse custo fixo, que eles barateiem esse custo fixo, e a contrapartida é nada, porque eles vão demitir, e a gente sabe, né? Tem 15 milhões, tem 15% de desempregado no país, em dados oficiais, tem muito mais, né? Se a gente for ver. Quer dizer, é uma medida que mostra bem o caráter do governo. Enquanto eles acabam com o Bolsa Família, colocam a população aí para passar fome, eles vão lá para os capitalistas e para os empresários e dão dinheiro para eles, né? Permitem que eles acumulem mais dinheiro. Então é isso daí o resumo, né? Vamos dizer assim, do governo Bolsonaro que está sendo aprovado na Câmara, que vai para o Senado agora para análise dos senadores. Ok. Antes da gente seguir na pauta, mandar aqui um salve para o Duarte, que chegou por aqui, o Antônio Martins, mandando uma boa noite aí para todo mundo, a Cris Maia, saudando aí, mandando vivas à Venezuela, né, também, que diante da política, né, destacada aqui, de não entregar o petróleo, de não entregar a riqueza nacional para os tubarões imperialistas. O Dimitri também mandando aí o seu boa noite. Paralume também por aqui conosco, mandando o seu salve. Então, um abraço para todos vocês. Continuo chamando todo mundo a compartilhar, né, e a mandar aí, mande a sua contribuição. Qualquer valor, você pode mandar a partir de R$1 até R$1 milhão. A gente ainda não recebeu nenhuma de R$1 milhão aqui, mas seria bem-vindo, né? Mas qualquer valor, justamente porque a gente não recebe contribuições de R$1 milhão, é que cada real que você contribui, né, é fundamental para sustentar essa imprensa combativa, independente, revolucionária, que é a Causa Operária TV. Bom, seguindo na nossa pauta, em meio a todo esse cenário desastroso, né, essa situação de devastação econômica, enquanto lá fora Bolsonaro, o Guedes fazem campanha, mentem adoidado, dizendo que está tudo bem no Brasil, né? A Amazônia não está queimando, a economia está às mil maravilhas, está tudo bom. Aqui, no mundo real, o governo hoje anunciou o corte da projeção de crescimento do PIB e, ao mesmo tempo que reduziu a expectativa de crescimento econômico, aumentou, né, a avaliação, a expectativa em relação à inflação. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, ele atualizou as suas previsões tanto em relação a 2021 quanto em relação a 2022. Antes, a estimativa oficial do governo, preste atenção, era que a alta do PIB esse ano ia ser de 5,3%. Agora o governo reduziu para 5,1%. Bom, é bom lembrar o seguinte, 5% pode parecer para alguém uma taxa elevada, né? Mas é que essa taxa
ela está estabelecida em cima de uma economia que despencou no ano passado, né, por conta impulsionada pela crise da pandemia, pela devastação econômica, diante da ausência de uma política de combate à própria pandemia, o que levou à morte, em números oficiais, mais de 610 mil brasileiros. Na realidade, mais de 1 milhão de brasileiros perderam a vida, mais da metade dos trabalhadores brasileiros estão trabalhando sem carteira assinada, ou desempregados, né, ou vivendo de bicos, e a fome campeia aí largamente. Bom, então a previsão, no meio dessa situação de economia cambaleante, é de um crescimento, nesse momento, de 5,1% nesse ano, e no ano que vem, né, mesmo com a expectativa das eleições e etc., o governo reviu a projeção de 2,5% para 2,1%. Isso aí é uma situação que, sim, não faz com que o país retorne nem aos níveis de 2019, né, os níveis anteriores à pandemia, esse crescimento, se ele se efetivasse. Mas o pior é o seguinte: esses dados são considerados falsos pelo próprio mercado financeiro, pelos analistas econômicos da burguesia. Né? Só para a gente ter uma ideia, a previsão do mercado é o seguinte, que nesse ano, né, contra a previsão do governo de crescer mais de 5%, a previsão, nesse momento, é algo em torno de 4,9%. Mas a gente sabe que isso aí pode ser revisto também nas próximas semanas. E no ano que vem, né, a expectativa dos capitalistas, anunciada aí pelos bancos, pelos analistas econômicos, é que a economia não chegue a crescer sequer 1%, né, menos da metade daquilo que prevê o governo, né, obviamente como parte da campanha eleitoral mentirosa do próprio Bolsonaro, da direita. Bom, ao mesmo tempo que reduz, né, a previsão, a expectativa de crescimento, o que significa que a manutenção da situação de desemprego no país, as projeções do governo apontam no sentido da elevação da inflação. Né? A expectativa para o índice de preço do consumidor ampliado, IPCA, né, aumentou, na previsão do governo, de 7,9% para 9,7%, quase 2 pontos percentuais a mais. Né? E a expectativa para o ano que vem passou de 3,75% para 4,7%. Bom, todos nós também sabemos que também essa previsão é profundamente mentirosa. Né? E por isso mesmo, o mercado, o chamado mercado, ou seja, os capitalistas, reviram também as suas expectativas pela 32ª vez. Né? Quer dizer, toda semana tem mudança de... E a previsão, né, nesse momento, é de 9,77%. Quer dizer, na realidade, está todo mundo já trabalhando aí com uma inflação de 10%, né, nesse ano, né, ou superior a isso, já que, inclusive, a gente já acumulou, ao longo desse ano, aqui nos últimos 12 meses, mais de 10% de inflação. E para 2022, a expectativa nesse momento, né, dos analistas do mercado, ligados aos capitalistas, aos bancos, é da ordem de 4,8%. Quer dizer, está tudo fora de controle, né? E por isso mesmo, nós vamos entrar na pauta política, nós vamos ver aí o desespero da burguesia, né, de garantir a continuidade do golpe de Estado, né, de armar um plano para impedir uma vitória da esquerda, para impedir uma vitória dos trabalhadores, porque eles precisam continuar assaltando o povo, né, para manter a política do regime golpista, que é expropriar dos trabalhadores, é a política do Robin Hood, ao contrário. Roubar de quem não tem para depositar, para garantir os lucros de quem tem. Quem tem precisa levar mais e quem não tem nada precisa perder mais ainda para sustentar os parasitas, né, de pendurados aí no orçamento e nos recursos públicos, como a gente viu no caso aí da renovação da desoneração das folhas, como a gente vê na transferência de trilhões para os cofres dos bancos para pagar juros e serviços
fraudulentos da dívida. Bom, então vamos para a nossa pauta política. O primeiro destaque vai ser apresentado aí pelo companheiro Caio, um destaque do programa, porque ontem a Globo entrevistou um dos seus pupilos na política, né? Pessoa pela qual a Globo faz campanha há muitos anos, né? Fez campanha de maneira entusiástica nos anos que prepararam o golpe, no período que antecedeu aí a prisão do Lula, e comemorou a sua chegada ao governo. Nós estamos falando do ex-ministro de Bolsonaro e do ex-juiz fascista Sérgio Moro, que foi ontem entrevistado pelo Pedro Bial, né, que o pessoal apelidou aí na internet de Pedro Bilal. Só para contar, para passar para o Caio comentar, o Bilal disse o seguinte, que para entrevistar o Lula, ele fez tanta campanha contra o Lula que ele fez uma declaração que para entrevistar o Lula ele precisaria de um detector de mentiras. Só assim ele entrevistaria o Lula. Bom, mas para o Moro parece que ele não exigiu nada disso, né, Caio? Com você. Exatamente. O Bial, né, ele havia dito naquele programa ultradireitista que para Manhattan Connection, né, que para entrevistar o Lula ele precisaria de um polígramo, que é aquela máquina supostamente detentora de mentiras. Bom, mas ele entrevistou agora o pupilo da Rede Globo, né, ele como um representante da empresa, o garoto da Rede Globo, o Sérgio Moro, né, que tem graves deficiências, inclusive de capacidade até de falar, né, mas é a segunda entrevista dele, né, o Bial, que havia entrevistado ele, uma entrevista que ficou famosa, né, onde o Moro disse que gostava de ler biografias e foi questionado, então, que ele dissesse uma biografia que ele leu que gostou, ele não conseguiu, né? Deu um travamento nele, ele ficou incapacitado de responder. Bom, mas o ex-juiz Sérgio Moro foi ao programa e não teve polígrafo, não teve detentor de mentira. Creio eu que um dos motivos é porque o detentor de mentira não ia suportar a quantidade, né, de mentiras que foi falada pelo Moro. Então, o Bial fez alguns questionamentos, né, aquela conversa de compadres, né, para exaltar aí a personalidade do Moro, que não tem, né, mas que eles tentam criar. E o Moro, por exemplo, que quando falado sobre o problema das eleições de 2018, eleições essas que ele foi um dos principais responsáveis, né, da fraude, porque, dentre outras coisas, ele retirou o Lula da eleição, né, colocando o Lula aí preso ilegalmente. Bom, ele disse que não teve nada disso, que ele ele disse assim, eu não interferi naquele processo eleitoral, simplesmente isso daí, quer dizer, ele não teve nenhuma interferência, embora ele tenha tirado o principal candidato e logo depois tenha assumido um cargo no governo que foi vencedor da eleição, quer dizer, não só que ele interveio, como ele tinha interesses, não só que ele foi corrompido para fazer isso daí, como ele tinha interesses pessoais, ele virou ministro do candidato que saiu vitorioso, né? Da fraude eleitoral, evidentemente. E dentre outras coisas, né? Lembraram também, por exemplo, que o Moro soltou na imprensa um depoimento, né? Aqueles depoimentos que ficaram famosos, né? Aquelas delações do Palocci há 6 dias da eleição do primeiro turno, né? Em que estava ali o Haddad e o próprio Bolsonaro na eleição. Então ele soltou na imprensa claramente para intervir na eleição, né? Mas ele disse também, segundo ele, inclusive, ele falou que não foi nessa data, foi antes, que nem tinha eleição ainda, mentindo assim descaradamente, inclusive a data, né, dos fatos. Bom, mas está aí, né, o Bial, que é também um cínico, né, que declarou isso daí contra o Lula, de que precisaria de um polímetro. Ele já havia falado que supostamente, né, o Lula poderia ir lá participar uma tentativa aí de vexaminosa, né, de criar uma humilhação para o ex-presidente Lula.
evidentemente. Mas está aí a Globo tentando levantar o seu candidato, o candidato da terceira via, que é o Sérgio Moro, né? E um dos candidatos mais retrógrados que o país já um dos políticos, né, mais retrógrados que o país já viu. É isso aí. Mandando um salve aqui para Adonise Meirelles, membro aqui, ouro do nosso canal por 30 meses. E ela mandou um recado: viva o PCO e seus militantes aguerridos. A companheira Cecília Maria, lá do Distrito Federal, que junto com o Comitê de Luta do DF está organizando aí a mobilização no próximo sábado. Nós vamos falar daqui a pouquinho disso. Sábado é dia de luta, né? Dia 20. E um abraço aí para Cecília Maria contribuindo aqui conosco. E Jesus está entre nós, né? Dizendo que o Moro só no óleo de peroba, né? Cara de pau no último, né? Bom, mas vamos em frente na nossa pauta aqui, para destacar um outro tema central do nosso programa, que é a própria imprensa golpista, que está aí em campanha acelerada a favor da candidatura de indicar um vice golpista, né, para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, para fazer campanha contra a candidatura do Lula. Né. Eles querem indicar ontem a gente comentou aqui no programa, o companheiro Edson, que é nosso comentarista esportivo do canal, ele achou uma figura de linguagem assim que serve bem para expressar o que significaria, por exemplo, a indicação do Geraldo Alckmin, né, do tucano, né, ex-governador por quase 3 mandatos, né, foi vice do Covas. O significado seria como botar, ele disse o Dorta, seria como colocar um argentino para jogar na seleção brasileira, né, só para fazer o Brasil perder. Né? Então, obviamente, que essa proposta é parte da campanha. A direita já fez campanha de tudo que é vice. O próprio Lula, né, declarou essa semana que ele já teve 22 vices indicados aí pela direita, né? Mesmo e que nenhum deles foi indicado nem por ele, nem pelo PT. Bom, a própria imprensa, hoje na coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, ela destacou o seguinte, que a possibilidade de que Alckmin seja vice do Lula está gerando temor, diz ele, em algumas lideranças do PT. Eu diria o seguinte, que está gerando um temor em toda a militância, né, do PT que tenha algum amor à causa da luta dos trabalhadores, né, que não sejam vigaristas vendidos para a burguesia, né, que sejam amigos da luta dos trabalhadores, defensores das causas populares. Bom, segundo a Mônica, essas tais lideranças vem a possibilidade de a presença do ex-governador estimular, preste atenção, tentativa de derrubar um futuro governo do Lula. Né? Então, o receio é muito justificado, né? Porque diz o ditado popular que gato escaldado tem medo de água fria. Né? Então, quem já tomou golpe do vice Temer, né? Que foi colocado no governo supostamente, e tinha gente na época que dizia que o Temer e o MDB eram um sustentáculo indevassável, né, que garantia uma tranquilidade enorme ao governo do PT, que jamais seria derrubado, porque o PMDB era o maior partido. Bom, e a gente viu no que deu essa ilusão, né, o resultado que foi ter gente como Temer e seus consorciados aí no governo. Bom, imagine o Alckmin que foi um dos principais patrocinadores do golpe de Estado, né, do PSDB, que contratou os advogados, né, armou todo o esquema golpista para a derrubada da presidenta Dilma, né, pagou, né, os advogados, fez a campanha, organizou com a Fiesp. O Alckmin, o representante dessa direita, picolé de chuchu, né, como ele é conhecido em São Paulo, inimigo da luta dos trabalhadores, né, no momento em que a expectativa do povo brasileiro, né, é trazer de volta o Lula, né, para reconquistar os direitos roubados durante o golpe, né, defender os interesses do povo. Imagina colocar um elemento defensor das privatizações, defensor do fim da estabilidade do funcionalismo público, inimigo do ensino público, inimigo da saúde pública. Quer dizer, é como
tentar juntar água e óleo, né? Está aí o picolé de chuchu, a produção arrumou aí uma imagem, uma das muitas charges que circulam na internet. Bom, então, obviamente que isso a gente destacou aqui na semana passada, por exemplo, a declaração da vice-presidenta do PT em São Paulo e presidente do maior sindicato do país, a POSP, a professora Bebel, que é deputada estadual do PT, dizendo que com Alckmin ela nem seria candidata, né? E essa indignação reflete a revolta, né, não só dos professores, né, mas de trabalhadores em todo o país, com a possibilidade que não foi levantada pelo Lula, não foi defendida pelo Lula, mas que é parte de uma campanha, né, muito clara e que, obviamente, nesse momento no PT, na base do PT, tem uma reação enorme. Essa política, claramente, é defendida por setores golpistas, como é o caso do PSB. É bom lembrar que o PSB é o partido que deu seus votos para a derrubada da Dilma. É aquele aliado, é aquele amigo que, se ele estiver dormindo do seu lado, você não dorme tranquilo, você nem consegue pegar no sono, né? Porque você tem medo de ser esfaqueado durante a noite, né? O PSB foi o partido que deu votos para a reforma da Previdência, foi o partido que, junto com o PDT do Ciro Gomes, ajudou a aprovar na Câmara dos Deputados a PEC da reeleição do Bolsonaro, né? E é essa escória que também está procurando sabotar a mobilização do Fora Bolsonaro, trazendo para dentro dos atos da esquerda o Dória, né, o PSDB, os fascistas do MBL e assim por diante. Então, obviamente, que só podia vir da imprensa golpista, né, de gente que não tem amor à luta dos trabalhadores, né, que não quer, de maneira nenhuma, nem quer mesmo a vitória do Lula, porque, com certeza, uma medida como essa, se acontecesse, né, serviria de arma para a própria direita atacar o Lula. Falar, o Lula aí, ó, que dizia que era amigo dos... Está aí andando de mãos dadas, aí está aí do lado com o Alckmin, né, a quem ele combateu em várias campanhas eleitorais, justamente pela política. Não é por um problema, não é nada pessoal, é que o Alckmin é representante daquilo que tem de pior dos interesses capitalistas, né, internacionais e também do grande capital nacional instalado no Brasil. Então, a reação, né, que a própria imprensa que faz campanha por esse tipo de medida não consegue esconder, é que, obviamente, o PT, né, tende o que pode acontecer na própria base do partido, pode levar a uma enorme crise, e, obviamente, que no caso de uma vitória seria pior ainda, né? Seria tão ruim quanto colocar o próprio Temer de vice na chapa do Lula, né? Tem gente, como eu, que acredita que seria até pior, né? Porque o Temer bananeira que já deu cacho, já é alvo da desconfiança, está claro para todo mundo. Agora, o Alckmin, né, representaria aí ceder a essa política golpista. Bom, mas nós vamos em frente na nossa pauta, né? Nós vamos queria falar agora sobre o dia 20. Eu vou deixar para daqui a pouquinho o Caio volta comentando aí o encontro entre Lula e o Macron. Qual o significado disso? Porque tem muita gente da direita querendo tirar uma casquinha no Lula, né? No Brasil e no exterior. Bom, mas antes eu queria falar, está vinculado a esse problema, queria falar para vocês da importância dos atos do próximo dia 20, dia de luta do povo negro, né? E eu queria começar destacando o seguinte, que enquanto todo um setor da esquerda quer transformar o dia 20 simplesmente num dia de festa, num dia de campanha eleitoral, né, esquecendo da situação de crise no país, eu queria começar destacando, a produção tem imagens aí para colocar para a gente, né, a situação, que é a situação do golpe de Estado, essa situação de crise econômica, justamente quem é mais atingido por essa situação não é outro senão o povo negro, o povo trabalhador. É o povo negro que sofre o massacre da Polícia Militar, que no ano passado matou mais de 6 mil pessoas, dos quais mais de 70% eram negros. São os negros os maiores atingidos pelo desemprego, né, pela situação de retrocesso da economia, né? Tanto os homens e as mulheres negras são vítimas dessa situação. São os negros que sofrem com o rebaixamento de salário, com a fome, que atinge hoje a mais de 120 milhões de brasileiros.
Então, essa imagem aí é muito importante, porque nos lembra também que no Brasil nós temos uma ditadura que mantém preso mais de 800 irmãos trabalhadores, né, em sua mais de 75% negros, como parte de um regime ditatorial, onde os maiores ladrões do país, os banqueiros, os grandes capitalistas, aqueles que roubam o nosso petróleo, eles estão em liberdade, enquanto gente que muitas das vezes pega aí num supermercado um pacote de bolacha, é levado para a cadeia e tem juiz fascista, né, juiz nazista que diz que é a mesma coisa. Bom, então os negros que nesse último ano tiveram um papel fundamental na mobilização dos trabalhadores. A gente lembra, por exemplo, que em maio, essa imagem aí nos remete ao Rio de Janeiro, a favela do Jacarezinho, onde, mais uma vez, a população pobre e negra moradora daquela comunidade foi vítima de um massacre por parte da polícia militar, cuja especialidade é matar a população pobre, trabalhadora e negra do país. E os negros saíram às lutas. E a luta dos negros e dos trabalhadores da esquerda levantaram uma grande mobilização no país. Levaram às ruas centenas de milhares de pessoas. Agora, estão querendo sepultar essa mobilização. Estão querendo transformar o dia 20 de novembro numa espécie de velório para acabar com a mobilização pelo Fora Bolsonaro. E isso é feito claramente por aqueles setores que não querem luta nem dos negros, dos trabalhadores, da juventude, de ninguém, porque eles estão do lado de uma aliança com a direita golpista. São setores, por exemplo, que defendem o Alckmin como vice do Lula ou outro golpista qualquer contra o povo. Por isso, companheiros, dia 20 de novembro, o chamado do Partido da Causa Operária, do Coletivo de Negros João Cândido, da Corrente Sindical Causa Operária, de todo o setor classista do Bloco Vermelho, é que a gente saia às ruas para realizar uma grande mobilização, para levantar um programa em defesa das reivindicações do povo negro, como é o caso da defesa do fim da PM, dissolução da Polícia Militar, o fim do desemprego com a redução da jornada de trabalho para garantir emprego para a população negra e trabalhadora, o pagamento de auxílio emergencial, que deveria ser de um salário mínimo, para evitar que a população morra de fome. Essas e outras reivindicações precisam ser levantadas com força, com vigor pela população negra e trabalhadora. É preciso passar por cima daqueles que querem encerrar a mobilização dos trabalhadores para fazer campanha eleitoral para a direita. E nós achamos também que os negros têm que ter uma reivindicação diante da crise política e da situação eleitoral. Por isso, nós defendemos que o movimento negro, que é a esquerda, defenda a candidatura de um vice negro para o ex-presidente Lula. Um trabalhador, um homem de luta, um representante da luta dos trabalhadores. Ao invés de um vice que teve do lado do golpe, um vice que tenha lutado contra o golpe. Ao invés de um vice que tenha ajudado a derrubar a presidenta Dilma, um vice que tenha lutado contra a derrubada da presidenta Dilma. Como é o caso, por exemplo, do companheiro João Paulo, do MST. Ou, né, da companheira secretária-geral da CUT, né? É preciso levantar um nome, e o movimento negro tem que ter posição. Não se trata de, no 20 de novembro, fazer campanha simplesmente, né, pela eleição de esse ou aquele deputado. Né? É o caso de defender a candidatura de negros combativos, de luta, que lutaram contra o golpe, que lutam pelas reivindicações dos trabalhadores, como a companheira Carmen Foro, companheiro João Paulo, outro nome debatido entre a esquerda, entre o movimento negro. Isso como parte da luta por um governo dos trabalhadores, porque não basta eleger Lula, é necessário lutar por um governo dos trabalhadores da cidade e do campo, um governo sem golpistas, sem patrões, um governo de maioria negra, um governo que represente, de fato, os interesses do povo brasileiro. Nesse sentido, nós chamamos vocês a saírem às ruas junto com o Bloco Vermelho, junto com a bateria Zumbi dos Palmares, nesse dia 20 de luta, e não aceitar que o dia de luta do povo negro seja transformado num dia de campanha eleitoral de vigaristas sustentados com o capital imperialista, de organizações ligadas à CIA, de organizações ligadas aos inimigos da luta do povo negro, organizações que defendem
a repressão ao povo negro e trabalhador. Dia 20, todas as ruas, por fora Bolsonaro, Lula presidente por um governo dos trabalhadores e de maioria negra e em defesa das reivindicações do povo negro trabalhador. Esse é o nosso chamado e eu queria passar a palavra. Nós vamos voltar no final do programa, nós vamos voltar a falar dos atos. O companheiro Caio vai depois falar para a gente dos atos que estão marcados em todo o país, mas para deixar você um pouquinho na expectativa, nós vamos falar agora, vamos entrar na pauta, pauta internacional, mas o Lula está no meio, né? Porque hoje o Lula está na França, foi recebido aí pelo o presidente Macron. Qual é o significado? A direita vai apoiar o Lula, ou Caio? Na verdade, com certeza não, né? O Macron recebeu o presidente Lula no Palácio dos Elíseos, né? Que é a sede da presidência francesa, com grande pompa, né? Inclusive. E isso daí, essa reunião, né? Esse acontecimento, foi motivo de bastante repercussão na imprensa francesa, né? Logicamente que o Macron procura dar um ar aí de uma pessoa democrática, né? Recebendo o Lula. E também isso daí foi logo após o Lula se encontrar com outras lideranças da esquerda francesa, como Jean-Luc Mélenchon, né? Que é o presidente da França Insubmissa, um partido de esquerda que tem lá na França. Bom, e o Macron não ficou atrás, né? Também o Lula se encontrou com a prefeita de Paris, que é a Anne Hidalgo, que é uma candidata do Partido Socialista, né? Quer dizer, o Macron não ficou atrás, ele procurou também pegar aí um pouquinho desse prestígio do ex-presidente Lula, como um elemento aí democrático, e chamou o Lula para uma conversa, né? Se apresentando aí como se ele fosse o Macron, que é um dos responsáveis também, assim como o imperialismo de conjunto, do golpe de Estado contra o Lula e contra o Brasil, né? Evidentemente, porque um golpe desse não é dado contra os interesses do imperialismo norte-americano e europeu, né? Mas tá aí, teve essa reunião entre o Macron e o Lula. O Macron, que é a expectativa que se lance aí para as próximas eleições presidenciais, o próprio Jean-Luc Mélenchon já vai concorrer também às próximas eleições. O Macron ainda não anunciou a sua candidatura nas próximas eleições, mas ele está procurando aí posar de candidato democrático, quando, na verdade, ele é um dos responsáveis, inclusive, e o imperialismo francês, né, pela crise no Brasil, e que foi contra o Lula, né? Mas está aí o jogo de aparências, né, da política imperialista. Ok. Mandar um salve aqui para o Joxil, membro por 31 meses do bronze aqui do nosso canal, perguntando, os Lula já rejeitou o Alckmin? Não, mas o Lula ontem mandou um recado, dizendo, no momento, inclusive, que justamente estavam fazendo essa pressão, ele disse que vício é uma coisa séria, né, e que precisa ser pensada e que não pode ser ninguém que vai remar contra, né, que vai dar dor de cabeça e vai jogar contra. Bom, um salve aí para o Jesus Era Humano, que mandou aí o seu sticker, contribuindo aqui, ajudando a sustentar a Causa Operária TV, e para todos vocês que estão participando aqui conosco, comentando, né, o chat bastante animado aqui, porque esse é um canal interativo e você participa, né, e no nosso chat tem muita gente boa, muita gente que quer compreender a situação, acompanhar os acontecimentos para lutar para mudar essa situação. Bom, ainda falando rapidamente, completando a notícia de Paris, o Lula recebeu o prêmio Coragem Política e dedicou, né, o prêmio ao povo brasileiro, que, nas palavras do ex-presidente, enfrenta opressão e injustiças. Né? Quer dizer, ao invés de tomar simplesmente para si, né, o fato de ter sido premiado como o prêmio Coragem Política do ano, né, disse que quem merece essa homenagem é justamente o povo brasileiro. E eu queria só destacar, chamar a atenção para vocês todos, para lerem uma matéria muito interessante, publicada no dia de hoje no Diário Causa Operária, né, intitulada Não se pode alimentar a ilusão de que o imperialismo apoiará Lula. Porque nesses últimos dias
muitos setores aí da chamada imprensa progressista, né, procuraram apresentar aí a presença, os discursos do Lula, como sendo aí uma forma de apoio dado aí pela esquerda ao Lula. Isso está longe de ser verdade, né? O Lula, toda essa rasgação de seda em cima do Lula, como destacou o Caio, mais o pessoal procurando fazer campanha de si próprio, né? Veja que até o Macron, que é um direitista, é uma espécie de João Dória, né? Francês, recebeu o Lula com honras de chefe de Estado, né? Mas não é um reconhecimento ao Lula, é campanha para o próprio Macron, né? Que está super queimado, né? Já está considerando aí, tem dificuldade de considerar a própria candidatura à reeleição nas condições de crise, de rejeição popular, e a gente viu também na Alemanha, né? A social-democracia com enorme dificuldade para montar o governo, né? Já que o representante da social-democracia é um ex-membro do governo da Angela Merkel, né? O responsável justamente da área de finanças. Quer dizer, um direitista, um político reacionário de um partido que, no passado, teve vínculos aí com a luta dos trabalhadores. Então, é óbvio que esses setores que apoiaram, é bom lembrar, apoiaram o golpe de Estado no Brasil, todos eles, né? Nem de longe, né? O flerte com o Lula tem a ver com a própria autoridade do Lula, assim como acontece no Brasil, né? E longe de ser uma tentativa de também influenciar a própria política do PT aqui no Brasil pela importância do país. Bom, para falar justamente sobre a situação de crise na Alemanha, eu vou passar para o Caio, né? Porque tem dados aí sobre a própria situação, que é uma situação considerada dramática pela chanceler alemã, a Angela Merkel. Vai lá, Caio. É só essa notícia, né, que a própria Angela Merkel, a chanceler, né, alemã, ela declarou que a situação da Covid-19 é dramática na Alemanha, naquilo que eles estão chamando aí de quarta onda, né, e que teve um aumento de casos da ordem de 52,82 mil casos, né, no último período, e que eles estão fazendo uma campanha aí pelo reforço, né, rapidamente para a vacinação, por mais reforço, distribuir doses a mais de reforço. Então, é só o destaque, né, a própria Angela Merkel, ela está falando sobre o problema do aumento dos casos na Alemanha, isso está se seguindo em outros países europeus também, né, o aumento dos casos, mas a própria chanceler alemã chama atenção aí para o problema do aumento exponencial de casos. E o problema do reforço, que é um problema que atinge outros países também, né? Porque a gente sabe que o reforço nos países europeus leva à leniência, vamos chamar assim, né? Da vacinação em outros países, como, por exemplo, nos países africanos, em que a vacinação nem se completou na primeira dose, quanto mais no reforço, né? Esse dado é importante, porque, como a gente destacou aqui, inclusive com a ajuda dos nossos amigos internautas, né, que denunciaram aí a situação, no Brasil há um esforço para mostrar que a pandemia já teria acabado, né, que a situação estaria totalmente sob controle, e a gente vê toda uma falsificação denunciada aí por companheiros como Duarte e outros que mandaram para a gente material, né, mostrando que, inclusive, na semana passada teve toda uma campanha da imprensa golpista e do governo de São Paulo de dizer que não havia casos, não havia mortes em São Paulo. E aí, no sábado, mais de 500 mortes, porque eles acumularam, represaram tanto a divulgação, e aí, no sábado, mais de 500 mortes em São Paulo, né, anunciadas, e no domingo, mais de quase 400. Bom, e hoje o país teve de novo aí, os dados de hoje aí estão apontando que o Brasil teve 374 mortes, né? Esses números a gente sabe que são sabidamente falsificados, né? Mas a situação da Alemanha é um exemplo, né? Um país capitalista, poderoso, com uma sólida estrutura de saúde, mas que a política dos capitalistas de economizar recursos para garantir os recursos dos bancos, né, e das empresas, dos monopólios da indústria farmacêutica, tudo isso aí
né, está levando aí uma explosão, uma nova explosão de casos, naquilo que pode ser, inclusive, uma nova onda na Europa, e a situação da Alemanha chama atenção, assim também como na Rússia, que teve aí vários dias com mais de 1.000 mortos, né, recentemente. Então, é preciso ficar atento a essa situação. Bom, também no cenário internacional, uma outra notícia relacionada ao ex-presidente Lula. The Economist, que é a revista dos setores mais poderosos do mercado financeiro internacional, divulgou pesquisa atribuída aí à empresa Good Judgment, dizendo que Lula tem 68% de chance de vencer as eleições de 2022 nesse momento. Os dados mostram aí que Lula teria quase 3,5 vezes, nesse momento, na bolsa de aposta, digamos assim, dessa pesquisa feita aí, pelos setores ligados ao mercado financeiro, do que o atual presidente golpista, o capitão fascista Jair Bolsonaro, né, que teria aí 20% de chances, né, segundo essa avaliação. A mesma pesquisa aponta que João Dória e Ciro Gomes teriam apenas 1% de chance de vencer as eleições. Quer dizer, o mercado financeiro internacional está com uma expectativa baixa nesse momento. Isso não quer dizer, né, está aí o resultado da pesquisa aí, inclusive na forma publicada aí pelo The Economist. Bom, esse dado ele é importante porque mostra assim, não quer dizer, obviamente, né, que esses setores que apoiaram o golpe, que fizeram campanha internacional a favor da derrubada da Dilma, contra o Lula, etc., que eles estão favoráveis, estão defendendo. Muita gente confunde pesquisa, né, com uma intenção. A pesquisa é para mostrar a situação nesse momento e buscar, obviamente, mais uma forma de pressão para pressionar a burguesia dentro e fora do Brasil de que é preciso fazer alguma coisa, né, que é preciso agir para impedir, né, uma derrota para a esquerda, para impedir uma derrota dos trabalhadores, seja sabotando a campanha do Lula, seja manipulando, seja fraudando, seja até mesmo, quem sabe, impedindo as eleições. Por isso, né, para garantir, né, a campanha e a vitória do Lula, é preciso a mobilização dos trabalhadores na rua. Por quê? A acomodação da esquerda não vai garantir, né, uma vitória tranquila da esquerda, pelo contrário. Bom, um caso muito exemplar dessa situação é o Chile, né, que há 2 anos atrás tinha uma situação de enorme radicalização política, o povo saiu às ruas, né, havia uma insurgência, uma revolta contra o governo direitista do Piñera, né, defensor aí do legado do Pinochet, da ditadura Pinochet. Bom, pode tirar aí isso, obrigado, produção. E a situação, nós estamos aqui na semana das eleições, as eleições estão previstas para domingo, e o cenário não está apontando para uma vitória folgada da esquerda, né? E nem dá para dizer que haja um candidato popular da esquerda, alguma coisa parecida com o Lula no Chile nas eleições, disputando as eleições. O Caio vai falar para vocês um pouquinho aí sobre a situação das eleições chilenas. Exatamente, né? Como você falou, né? A própria capitulação dos setores da esquerda, pequena burguesa, que procuraram levar tudo para a iniciativa do Congresso, né? Diante de uma grande mobilização, levou a uma situação não muito negativa para a esquerda, mas, no entanto, se confirma a polarização, né? Então, diante das últimas pesquisas, porque agora está proibido, né, de publicar as pesquisas até a data da eleição, 21 de novembro. Bom, mas o que coloca os principais candidatos, né, as pesquisas anteriores, primeiro, tem o Gabriel Boric, candidato da esquerda, dessa frente ampla, né, da esquerda, candidato que é membro do Congresso chileno, né, é um candidato esquerdista, vamos chamar assim, longe de ser um líder popular como o Lula, muito pelo contrário, é um candidato que se destacou aí nas mobilizações juvenis, estudantis, né? Por outro lado, você tem um candidato da extrema-direita, né,
José Antônio Castro, os dois candidatos mais cotados para a eleição. E você tem uma outra candidata da direita, que é da Democracia Cristã, candidata Iasna Provost, né? Bom, outro dado importante da eleição é que cerca de 50% da população, né, dos 15 milhões de votantes, né, não, até então estão indecisos, né? E, inclusive, as pesquisas, alguns analistas dizem que o candidato da esquerda só tem chance se a população mais jovem ir votar, né? Segundo eles, né? E a votação não é obrigatória no Chile, né? Desde 2012, e, portanto, há uma grande apreensão aí se vai ter um grande número de votantes. Mas a eleição está expressando aí, primeiro, a polarização política no país, né? Também expressa um pouco da capitulação da esquerda diante das grandes mobilizações, né, do desencantamento um tanto das massas populares, e que reacendeu aí a extrema-direita no país. Então você tem esses dois polos, que é essa esquerda pequeno-burguesa, né, vamos chamar assim, que está cotada como um dos principais candidatos da Frente Ampla, e a extrema-direita, também aí cotada como um dos principais candidatos para substituir aí a ditadura Pinheira, né? Ok. Crise e mais crise, né? E no cenário internacional, um dos aspectos mais graves da situação, que a esquerda, inclusive, procura ocultar, é o fortalecimento da direita, né? Nós falamos essa semana, nós vimos aí as eleições argentinas, onde a direita cresceu de maneira significativa, se valendo aí da vacilação, da política de conciliação do governo nacionalista, né, da esquerda burguesa, e nós tivemos aí também a situação em outros países onde a esquerda, o caso do Chile é exemplar, né, onde a esquerda foi para um compromisso, né, em torno da Assembleia Constituinte, né, em torno da disputa institucional, dominada, controlada pela direita, né, procurou se contentar de ter conseguido aí alguns dividendos eleitorais, eleger alguns deputados no parlamento, na Assembleia Nacional Constituinte. Bom, e essa situação de convivência, de harmonia, ao invés da luta para derrubar o governo Pinheira, né, mandar o povo voltar para casa, deixa que a esquerda ia cuidar da situação lá no Congresso, na Assembleia Constituinte, e o resultado é essa crise que leva aí, a gente tem um candidato da extrema-direita, né, disputando aí a primeira colocação nas eleições chilenas. Bom, esse quadro mostra aí a tendência à polarização, né, mas que a polarização ela é contida, né, pela política da esquerda infelizmente, em todo o mundo. Por isso a necessidade de construir uma esquerda revolucionária, combatida, de fortalecer a construção, a luta por um partido operário revolucionário, que no Brasil tem no PCO o seu principal embrião. Bom, destacar aqui, em meio a essa crise, um dado muito importante da crise, os Estados Unidos registrando um recorde de mortes por overdose, né? Mais de 100 mil mortes foram registradas entre abril de 2020 e abril de 2021, né? Em um ano, mais de 100 mil mortes por overdose naquele país. Esses números, né, segundo os órgãos oficiais norte-americanos, são superiores a mortes por armas de fogo e acidentes de trânsito, né? Os dados foram apresentados pelo Centro para o Controle e Prevenção de Enfermidades, CDC, na sigla no original em inglês, e mostram aí um crescimento muito significativo, né? E no período anterior, para a gente ter uma ideia, de 2019 a 2020, foram 78 mil óbitos. Quer dizer, agora um crescimento, né, passando de 100 mil casos, mostrando a disparada, a crise capitalista está levando aí ao desespero, né, milhares e centenas, milhares, milhões de pessoas em todo o mundo, né, e, obviamente, a população mais pobre, a juventude, estão entre os setores mais afetados,
né, é uma política de devastação que o capitalismo, em sua fase de crise, né, de crise geral, de crise histórica, está levando toda a humanidade. Daí a necessidade de lutar pela transformação mais profunda, pela revolução, né, para colocar abaixo a dominação capitalista. Bom, nós vamos caminhando para o final do programa, mas nós temos ainda um ponto muito importante, né, que vai ser abordado aqui pelo companheiro Caio. Nós falamos dos atos do dia 20. Eu vou passar para o Caio para não só ele reforçar o convite, né, ele que também é militante, é da coordenação do coletivo de negros João Cândido, mas para falar também aonde estão marcados os atos, né, e para chamar vocês aí a se juntarem ao setor combativo nesse movimento, o Bloco Vermelho, né, que vai estar organizado no próximo sábado. Eu passo para o Caio, ele dá essa última notícia e encerra o programa. E eu volto só amanhã, porque daqui a pouquinho eu vou assistir o jogo do Flamengo com o Corinthians. Um abraço. Vai lá, Caio. Exatamente. Bom, chamando todo mundo para participar dos atos, esses atos aqui são decisivos, né? Os atos de 20 de novembro, dia de luta do povo negro, né? A gente sabe muito bem que o golpe, em grande medida, ele é um golpe contra a população negra, é um golpe que tem um teor, inclusive, racista, como a gente viu, né? O próprio Bolsonaro é uma expressão disso. E nesse momento é fundamental, então, sair às ruas, inclusive para colocar o problema da vanguarda, né? Para que o negro brasileiro exerça a vanguarda que lhe cabe na luta popular, na luta pela democracia, inclusive. Passar por cima da capitulação e da covardia de setores da esquerda, sair às ruas aos milhares, né? Para colocar bem alto e claro as reivindicações dos trabalhadores por fora Bolsonaro, inclusive colocar aí, a gente vem colocando essa proposta de que a candidatura do Lula, ela também é uma reivindicação que deve ser colocada pelos negros e por todos os setores oprimidos, que é uma reivindicação para mobilizar para a luta, para a derrubada do golpe. Então, você que está assistindo, participe dos atos, convide seus amigos, convide todos os setores. Vamos lotar as ruas nesse 20 de novembro, vamos mostrar que o movimento não vai ser derrotado, nem pela capitulação da esquerda e nem pela política do Bolsonaro, né? E nós não vamos sair de férias, nós vamos estar nas ruas. Então, vou convidar todo mundo a participar dos atos de 20 de novembro e vou falar aqui, são dezenas de atos já marcados pelo país, né? Então, eu vou falar alguns atos aqui, de algumas localidades, né? Mas você pode encontrar, tem no site também da própria Central Única dos Trabalhadores, que está convocando os atos também. Então, vamos todo mundo se juntar, vamos nos atos. Bom, eu vou destacar alguns para a gente já ir se situando. Por exemplo, na Bahia, em Salvador, o ato vai acontecer lá em Campo Grande, às 13 horas. Então, todo mundo de Salvador vai fazer um grande ato em Campo Grande. Também, por exemplo, em Recife, em Pernambuco, vai ser lá no Pátio do Carmo, às 14 horas. Lá no Piauí também, em Teresina, na Praça da Liberdade, dentre os diversos outros atos que vão ocorrer na região nordeste do país. Lá no norte do país, a gente já tem confirmado lá no Macapá, na Praça Veiga Cabral, às 15 horas, né? E em Roraima também, em Boa Vista, na Praça do Centro Cívico, às 8 horas da manhã. Bom, passando aqui para o Centro-Oeste, né, destacando alguns atos importantes, todos eles, né? No DF, em Brasília, vai ser lá no Museu Nacional, às 15 horas. Também em Formosa, no Goiás, né? Na Praça Rui Barbosa, às 16 horas. Também lá em Campo Grande, na Praça Ari Coelho, às 9 horas. E também em Cuiabá, né? No Beco do Candeeiro, ainda aguardando informações do horário, mas já estão confirmados esses atos. Aqui em São Paulo, vamos destacar Vitória, no Espírito Santo, lá no ato na quadra de Escola de Samba Independente, em São Torquato, às 10 horas. Né? Também em Vitória, na Praça Gurijica, às 15 horas. Em Minas Gerais, vamos ter Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, às 15 horas. Vamos destacar aqui também no Rio de Janeiro, que vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro, lá no viaduto Negrão de Lima, viaduto Madureira, às 13 horas. Aqui em São Paulo, vai ser, como é tradicionalmente, na Avenida Paulista, lá no MASP, às 12 horas, meio-dia. E também no Sul,
destacar aqui alguns, que é em Porto Alegre, lá no Largo Glênio Pérez, às 15 horas, e também em Curitiba, no Largo da Ordem, Praça João Cândido, às 15 horas. Então, tem muitos outros atos, procure os atos aí da sua cidade, da sua localidade, participe, é fundamental mobilizar nesse fim de ano, né? Não deixar a covardia da esquerda pequeno burguesa dominar o cenário, vamos sair às ruas, protestar, por fora Bolsonaro e Lula presidente. Eu me despeço por aqui, até o próximo, e a produção já pode fechar aí.